Uma boa noite a todos, todos bem-vindos ao nosso estudo semanal. Que nosso Pai Oxóssi, que nosso Pai Oxalá possa nos abençoar, sempre na busca do conhecimento, do desenvolvimento desse conhecimento e, mais do que tudo, gente, aplicar esse conhecimento na vida. Não adianta estudar e não fazer isso parte da sua vida de verdade. Senão a gente fica só cheio, mas sem sabedoria. Fica cheio de conhecimento e sabedoria zero, né? Então, hoje a gente vai tratar, vou pegar alguns ganchos do livro, até para tratar de alguns assuntos, tá? Por quê? Porque nessa parte do livro é parte da história mesmo, eu vou resumir bem, tá? A gente parou no trecho em que ele tinha acabado de perder a sua esposa, raios de lua, e ele estava muito triste, muito desolado, até que João de Mina faz com que ele veja, olha, tem mais vida para você, você tem uma missão, você não pode desistir, você está além de si mesmo, né? Então ele sai daquela tristeza, né? Ele vai saindo daquela tristeza e reconhece em Sara a sua outra sereia, né? Que na verdade já era um grande amor do passado, aquele amor platônico, né? Então ele casa com Sara depois de um tempo, claro, né, de luto. Ele casa com Sara e ele volta a ter gosto pela vida, tá? Volta a sorrir para os filhos, brincar com os filhos. Então hoje ele não é mais um viúvo a chorar, né? E quando ele encontrou João de Mina novamente, ele falou: Olha, meu filho, João de Mina falou para ele: Eu fico muito feliz em ouvir isso, né? Que ele não estava mais chorando. Muitos dependem de suas ações. De agora em diante, olha o que João de Mina avisa para ele: Cuidado com a traição. Esse é o maior perigo para você. O resto, como sempre, você vencerá. E então ele foi dado o aviso, né? Ele combinou de ir com o Sol da Manhã, que era o índio guerreiro, amigo dele, de ir para a capital para levar muito, porque eles acharam, gente, o Sol da Manhã achou uma quantidade absurda de esmeraldas, esmeraldas enormes, né, e outras pedras preciosas. Então ele tinha assim, o tesouro não acabava. Além do veio de ouro que ele encontrou, ele tinha todas aquelas pedras preciosas, ou seja, ele tinha um dinheiro assim absurdo, né? E ele vai até o engenho, quando ele estava falando com o João, antes de chegar na capital, ele vai até o engenho, onde estava o de Mina, e fala com Ruth. E chegando lá, Ruth avisa que havia um homem procurando ele já diversas vezes, né? Um cara malvado, um cara mau, que não gostava dos negros, né? E aí o João de Mina dá um conselho para ele, fala, filho, da casa da sua esposa sairá a traição. Você tem de se antecipar para vencer. Segundo conselho, terá de livrar-se do amor de uma moça muito bonita. Você a conhece, é filha do governador. E terceiro, torne-se amigo do frei que dirige a igreja da capital. Ele será seu aliado leal. Nele você vai poder confiar. Então, o pescador deixou tudo isso em mente antes de chegar na capital, né? Então, ele já sabia que haveria uma traição que viria de dentro da casa de Sara. Lembra lá que eles eram todos judeus, né? Então, ele, no outro dia, ele foi até esse novo engenho, esse local, com essa pessoa que estava procurando ele, né? E chegando lá, chamava-se Morro Grande, Engenho do Morro Grande. O proprietário, na verdade, queria propor um negócio para ele comprar metade do engenho, eles serem sócio. Mas o pescador ouvia os pensamentos dele. E nos pensamentos percebeu que o cara queria enganar ele. Então, o que ele fez? Ele, ouvindo os pensamentos daquela pessoa, né, que queria enganar, que queria trapacear ele falou: Não, eu vou te fazer uma contraproposta. Eu vou comprar o seu engenho inteiro e vou comprar as suas dívidas, né? Porque ele sabia que o cara estava endividado, né? Aí ele acabou dando uma lição no cara, o cara achou que ele era tonto, né? Ia enganar ele, e ele acabou
vendendo engenho, vendendo as dívidas, e falou: esse cara não é besta, não, não consegui enganar, né? E aí, gente, em vários momentos, inclusive o pescador, nesse momento, ele pergunta para o Sol da Manhã, fala: Sol da Manhã, você escutou os pensamentos dele? Ele fala: sim, ele queria te enganar. E aí, o que parece uma coisa tão fantástica, tão absurda, tão fantasiosa, tá? Vamos dar uma pausa. E aí pergunta: é possível ouvir o pensamento alheio? E aí, gente, é possível e é bem possível. Lógico que essa não é uma habilidade que assim, até no próprio livro, ele não escuta todo mundo o tempo todo, mas em muitos momentos ele consegue escutar e perceber o pensamento das pessoas, tá? Isso não é incomum. Inclusive, isso não é para me achar, não. Meu marido está aqui escutando, ele vai, vai achar ruim, mas é verdade. Eu escuto os pensamentos dele, especialmente os dele. Não o tempo todo, claro, porque senão privacidade pessoal zero. Mas em muitos momentos é possível escutar. Eu escuto o pensamento das pessoas. Tanto que eu olho para o meu marido, eu falo assim: eu sei o que você está pensando, e está errado. E eu já vou falar isso. Então, ele não abre a boca, eu já sei o que ele está pensando, eu já falo, já brigo, ou já falo que não é isso, que está errado, já dou meus argumentos. Aí eu falo: e você está contrariando por causa disso, disse, disse, e já dou outro argumento. E ele não abre a boca, ele olha para mim e ele fala assim: você já terminou? Porque você está sozinha. Eu não falei nada. Eu falo: não, não precisa, porque eu estou escutando. E isso acontece em muitos momentos. A gente escutar o pensamento da pessoa, tá? Nós encarnados conseguimos fazer isso. Isso é um tipo de mediunidade. Não é uma mediunidade específica, tá, gente? Mas é um derivado da. Isso mesmo, a Cássia está falando, a Bruna também, é a intuição. É uma das manifestações da intuição, gente. E quem é médium é por isso que eu falo para vocês, não sejam besta, médium não é só dentro do terreiro, médium é na vida, e se você não usar a mediunidade a seu favor, por que que você nasceu médium? Vai ficar fazendo bonito no terreiro? Parou, né, gente? Lógico que não é assim. Tua intuição é para você usar na tua vida, para se proteger, para não deixar as pessoas te enganar, para perceber má intenção, perceber quando a pessoa está sendo falsa. E muitas vezes a gente escuta, sim, o pensamento das pessoas. Às vezes você não vai escutar com todas as letras, mas o resumo da ópera a gente sente, tá? E isso, com o passar do tempo, gente, a gente vai só aprimorando, mas eu tenho esse dom de escutar mesmo o pensamento das pessoas. Eu me lembro que, assim, eu era adolescente, eu já olhava a pessoa começar, estava falando uma coisa e eu sabia que na cabeça dela ela estava falando outra. Agora, vocês parem para pensar. Se nós, encarnados, com todas as limitações da carne, que a carne limita muito as nossas capacidades de mediúnicas, né? Limita. Então, com tudo isso a gente consegue, imagina os nossos guias e protetores. Você acha que eles escutam o pensamento até da sombra, gente? Lógico que eles escutam. Olha, gente, muitas vezes, tá? Principalmente em períodos mais conturbados, em que eu contestei o vô em pensamento, ele só falava assim, e tem gente que não está concordando. Aí eu sempre brinco, sou eu. Se tem uma coisa que eu não sou, é falsa. Eu assumo o que eu estou pensando. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Estou contrariado, não estou concordando com isso, não. E às vezes ele me convencia, às vezes não com palavras, de outras formas. E assim, em muitas oportunidades eu percebi os guias ouvirem os pensamentos da pessoa, tá? Ah, então o guia sabe quando a pessoa está mentindo? Claro que sabe, né, gente? Tá? Aí vem o idiota e vem lá e vem mentir pro guia. É dali para baixo, gente. Eles percebem as intenções, eles sabem quando a gente está mentindo. Às vezes eles não falam tudo para falar, nem compensa. Tem momentos que nem compensa, mas eles sabem. Então não tem de outra, ali não há espaço para você querer enganar guia e mentor de ninguém, nem o seu e nem dos outros. Concorda?
Eu me lembro uma vez muito clara, até hoje, graças a Deus, eu não sei o que a pessoa falou, tá? Mas estava uma gira de esquerda e o Juca Caveira estava passando perto, olhando aquele jeitão dele, passando perto das pessoas. Ele passou perto, tá, da pessoa e ele voltou, ele falou: O que que você falou? Como é que é? Mas assim, acabou com a pessoa. E, obviamente, eu não tinha a mínima ideia do que a pessoa tinha falado, mas ele ouviu o pensamento, ela não precisou falar para eu, médium consciente, estar ali e ouvir. Mas ele acabou com a pessoa. Eu fiquei até assustada, eu falei, nossa, né? Ele foi assim, muito duro. E, obviamente, um tempo depois, as coisas se revelaram. Tudo se revela, tá, gente? O mentiroso sempre é pego de calça curta, né? E a pessoa foi revelada, saiu a pessoa, a família, e todo mundo do terreiro, né? Expulso mesmo, por causa das mentiras e as tramóias. Então, assim, isso é muito sério, né? Esse de escutar pensamento é uma habilidade que a gente tem que usar a nosso favor. E usar a nosso favor para a gente viver bem, não para levar vantagem, lógico, de ninguém. Entendeu? Afinado com o caráter, a retidão de caráter é que a gente deve ter. Mas isso, gente, é uma capacidade fenomenal para ajudar, para facilitar a vida do médium. Então, a mediunidade, a avó sempre fala isso, e eu reforço com vocês: mediunidade não é prova, não é castigo, não é provação, não. Lógico que todo mundo, eu e vocês todos, já passaram por muitas provações, por muitas dificuldades em razão da mediunidade. Mas isso é porque a gente recebe uma arma laser, que é a mediunidade, que é mega poderosa, e a gente não sabe lidar com ela. Às vezes a gente dá tiro no pé, fica, né? Esse é o nosso aprendizado, de lidar com a mediunidade, para tornar a nossa vida e a vida daqueles que nos cercam melhor. Então, a missão do médium é ser feliz, como de todas as pessoas. Não é carregar uma cruz com a mediunidade, que eu tenho que carregar essa missão, com essa cruz de sofrimento. Não, gente, para com isso. Essa época já foi. Se alguém pensava isso, gente, já dispensa aí, tá? Esse raciocínio não é de evolução de médium. Então, ele, em vários momentos, aqui, olha só como que esse ouvir o pensamento é uma coisa que ajudou muito esse espírito do Cavaleiro da Estrela da Guia. Então, primeiro ele compra o engenho porque ele percebeu que o cara queria enganar, né? Aí depois ele vai para a casa dos judeus, para a casa do senhor Moisés, né, que era o pai de Sara, e chegando lá, ele lembra do conselho do João de Minas, e não fala nada sobre o casamento, né? Porque ele tinha casado na tribo com Sara, perante os índios, né? Então, o que que ele faz? Ele não conta nada e fala assim: não, não, eu só vim aqui, tal, dizer que Sara está muito bem, que ela está cuidando dos meus filhos, tal. E nisso ele conhece um dos irmãos de Sara, Simão, tá? E quando ele conhece esse Simão, né? Eles ficaram lá conversando, tal, e ele fala assim: Ah, Simão, você estava na Europa, tal, né? E ele fala: Você não pode decifrar um pergaminho para mim? E mostra para Simão o pergaminho que o pai dele, lembra, lá na Espanha, deixou um pergaminho. Ele falou: Esse é o seu tesouro? E era um pergaminho com o símbolo das três cruzes. Ele pega esse pergaminho e mostra para o irmão de Sara, Simão. Por quê? Porque Simão já era um religioso judeu e conhecia bem o Oriente, então ele poderia reconhecer esse símbolo, já que ele era também um religioso, né, estudado no Oriente. Tá? Só que quando Simão examinou o pergaminho, ele começou a pensar sem falar. Ele pensava assim: já não bastava ter sido um dos malditos juízes da Inquisição, ainda queria conhecer o significado do símbolo? Nunca lhe contaria que era da Pérsia. E ele escutando os pensamentos, tá? Era o símbolo dos magos persas que tinham um templo a leste do Golfo Pérsico, né? Nunca contaria aquele homem que tinha conhecimento do caminho de lá.
Devia ser um mago também, pois somente os magos possuíam aquele símbolo. E aí ele continua pensando: esse homem deve ter encantado a minha irmã com alguma magia, por isso ela quer ficar com ele. O que teria feito com sua mente para que mudasse tanto? Vou destruir esse homem assim que puder. Já ouvi comentários que a filha do governador gosta dele e ele não casa com ela porque ele já era casado com uma índia. Agora está viúvo, na certa casaria com ela. Vou denunciar, ele pensando, vou denunciar sua verdadeira identidade ao comandante das tropas do forte, o qual vai prendê-lo e acabar com ele, né? Então, eu vou procurar o comandante no outro dia, vou contar tudo para destruir esse senhor Macedo, que ele sabia que era acima de Almoedo. Os judeus já sabiam, lembra que eles moravam, né? O pai de Sara morava na mesma cidade, na mesma região, sabia que ele era um antigo juiz, né, um padre juiz da Inquisição. E aí ele pensou tudo isso. E aí ele fala: ai, senhor Macedo, eu não consegui reconhecê-lo. Aí o pescador fala: ah, tá bom, então tá bom. Quando eles se afastaram, aí o sol da manhã falou assim para ele: ouviu tudo, Pajé Branco? Ele falou: sim, tenho que agir rápido. Vamos procurar o comandante e antecipar essa traição. Aí ele se tocou de onde viria a traição da casa de Sara, né? E aí, o que que ele fez? Ele, sabendo do plano do irmão de Sara, ele foi antes, procurou o comandante, contou para o comandante todo o passado dele. Falou: olha, eu era juiz, morava na Espanha, juiz de aquisição, eu vim para cá, encontrei muitas riquezas, me casei com uma índia, ela me deu 3 filhos, e agora eu fiquei viúvo, né? Minha esposa faleceu, tal. E eu vim pedir, mas agora eu encontrei, né, a Sara me ama, nós estamos unidos por vontade e por amor, e eu vim procurar o senhor comandante para que seja nossa testemunha de casamento. Eu gostaria de casar com Sara perante a lei da coroa, tá? E ele falou assim, ele falou, olha, eu quero fazer isso por quê? Porque o irmão de Sara não gosta de mim, e eu sei que ele vai vir aqui querer me destruir, então ele já foi antes. E nisso, o que que acontece? Ele também falou assim, olha, inclusive eu estou procurando um sócio para um negócio de alambique que eu quero montar. E eu pensei no senhor, capitão, pode ser meu sócio. Ele falou, mas sócio como? Eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, você vai cuidar e trabalhar e eu dou todo o dinheiro. Aí o cara fala assim, nossa, né? Fica, meu Deus, né? Um presente, imagina ganhar literalmente um negócio. Aí ele fala, não, eu sei que o senhor tem interesses na filha do governador também. Então, quando o senhor tiver posses, pode ser que o senhor consiga se arriscar com ela, né? Tendo posses, vai ser mais fácil chegar ao coração dela. Na época era assim, gente, tinha que ter dinheiro para poder casar com alguém de posição. Então, o comandante das tropas ficou super agradecido, fica muito grato. Nossa, já ficaram melhores amigos. Não, eu vou tirar o cartorário da cama agora. Era noite. Ele fala: não, vou lá tirar. Ele é pontapé da cama, mas ele vai te casar agora. Ele fala: ah, também vamos lá procurar o Frei, que eu gostaria que o Frei fosse minha outra testemunha. E aí eles chegam lá para o Frei e contam novamente toda a história, tudo que ele estava querendo casar, né? Que ele tinha medo do irmão da Sara, que ele estava querendo envenenar todo mundo contra ele e tal. E eles vão lá, fazem a mesma coisa com o Frei também fica meio surpreso. Ele fala: não, Frei, eu vou fornecer todo o dinheiro que você precisar para construir uma escola, porque eu quero que meus filhos estudem aqui. Ah, aí o Frei já, né, falou em dinheiro, vai me dar dinheiro para construir uma escola aqui na igreja. Aí o Frei já, nossa, esse homem é muito bom, vem aqui, distribui dinheiro para todo mundo, etc, etc. E eles foram lá, os dois, acordaram o cartorário e fizeram um documento da certidão de casamento. Não precisava a noiva, a esposa, estar presente, mas eles tinham que ter essa certidão autenticada por pessoas responsáveis da coroa para o casamento ter validade, né? Então eles arrumou tudo. Ele já laçou o capitão das tropas, já laçou o Frei, já ficou amigo dos dois, já virou sócio do capitão, já ofereceu dinheiro para a igreja, né? Então já deu tudo certo. Aí o que que acontece? No meio do caminho ele vende
ele vai vendendo as esmeraldas, porque ele precisava de negociantes sérios e experientes de joia para poder vender essas joias por um preço justo. Ele estava com dinheiro, dinheiro mesmo, né? E encontraram, quando eles vendiam as esmeraldas, eles encontraram o senhor Carvalho, que era o dono do engenho novo que ele comprou. Aí ele fala: ai, senhor Carvalho, como que o senhor tá? Gostou do negócio, né? Ele fala: não, foi a melhor coisa me livrar daquela propriedade, estava me enchendo de dívida, o senhor comprou minhas dívidas, né? Agora eu acabei com o problema, tal. Ele fala assim: o senhor também não tinha uma casa aqui na capital, grande, luxuosa? Ele fala: eu fiz essa casa enorme para os meus filhos, mas eles foram para Portugal e nem ligaram para casa. Agora eu não sei nem o que fazer com essa casa. Ele fala: então me vende a casa e ajuda em Portugal com os negócios do Alambique. Você vai revender em Portugal os negócios do Alambique que eu vou fazer aqui com o capitão. Vocês estão vendo como ele vai amarrando as pessoas assim? Para prosperar. É o toque de Midas mesmo, gente. Aí fica todo mundo feliz. Onde ele passa, vai ficando todo mundo feliz, vai fazendo negócio, vai deixando todo mundo com dinheiro, todo mundo com um trabalho novo. E assim ele já tem um plano. Ele comprou até daí, comprou a casa. Ele falou: agora eu vou conseguir trazer meus filhos, né, para a capital. Aí ele, depois de fazer tudo isso, foi para a residência do governador. Chegando lá, ele contou, ele falou: olha, minha esposa morreu, né? Mas eu já casei. Olha como ele teve que se antecipar, porque ele sabia que a filha do governador estava de olho nele, queria, então assim, ficou viúva, a filha do governador ia se atirar em cima dele e ele ia ficar numa saia justa de falar não para o governador, ia perder o apoio político que ele tinha lá. Então ele já chegou na casa do governador casado. Aí o governador já não tinha mais o que fazer. Aí ele contou, né? Contou tudo, falou: já me casei e tal. E, inclusive, né? Tô aqui com o documento e tal. E, inclusive, eu me tornei sócio do capitão, que agora vai ser um homem de posses, porque os nossos negócios vão ser muito bons, esse era o planejamento e tal. E com dinheiro, eu sei que ele gosta da sua filha. Quem sabe ele não se arrisca a vir aqui pedir a mão dela? Aí o governador falou: você está pedindo a mão da minha filha para o capitão? Ele fala: não, não, ele é um homem muito bom, mas ele é tímido, né, com as mulheres. Mas ele, com as posses, com o caminho financeiro aberto, eu tenho certeza que ele vai se aproximar dela. Então, ele já deixa o caminho já aberto para o capitão chegar para a filha do governador, né? E aí, o governador fala: tá, mas por que você veio aqui então? Você já está casado, né? Já tá com a vida resolvida, o que você quer? Ele fala: não, não quero nada, eu só quero oferecer a minha ajuda, eu quero dar o meu apoio à coroa contra a invasão dos holandeses, tá? Aí o governador fala: que tipo de apoio? Ele pega as bolsas de dinheiro e, ó, quero ajudar o combate dos holandeses. O governador fala assim: mas por quê? O que você quer em troca? Ele fala: não, não quero nada em troca. Combatendo os holandeses, eu consigo tirar esses estrangeiros daqui e fazer com que os nossos negócios prosperem mais. E com os holandeses aqui, eles vão minar os nossos negócios, a gente vai ter prejuízo. Então, nossa, aí o governador, nossa, eu vou contar para o rei vai saber do seu apoio, a coroa vai te apoiar. E daí ele fala: inclusive, eu vou torná-lo conselheiro do governador, que é um título, tá? E passa, dá um título de conselheiro do governador para ele. Então, esse é um título na época que valia muito, era muito importante. Então, literalmente, ele arrumou a vida dele antes de ir lá falar com o pai de Sara, né? Quando ele chega para falar com o pai de Sara, ele já chega lá com o documento, com a certidão de casamento em mãos e o título de conselheiro do governador. Aí o irmão dela não tinha mais o que fazer. Só que o irmão não sabia de tudo. Então ele chega lá e fala: olha, né? Vim aqui avisar, né? Ele chega falando para o pai de Sara, né? Fala: olha, senhor Moisés, vim aqui avisar que nós casamos, tal, porque ela ficou cuidando das crianças, mas logo ela vai vir dar notícia pessoalmente, tal, vai vir aqui
para receber suas bênçãos pelo casamento. E o pai de Sara fica muito feliz, claro, porque ele gostava muito do pescador, né? E nisso chega o irmão da Sara, o tal do Simão, o traidor, morrendo, pálido. Ele fala: Nossa, quase morri essa noite. Cometi um erro, quase pago com a minha vida. Senti ciúmes de Sara e do que esse homem fez a ela, e fui até o capitão denunciá-lo. E o comandante quase me matou, pois ele já sabia que era Simas de Almoeda, o juiz espanhol. E o Frei também sabe. Aí ele fala: Mas por que que você ia denunciar ele? Ele fala: Ai, porque eu vi o pergaminho. E eu sei que esse pergaminho é dos magos do Oriente. Eu achei que ele tinha enfeitiçado a Sara e isso me revoltou. Então eu fui lá denunciá-lo. Aí ele falou: o capitão só não me matou porque eu sou irmão de Sara e ele não podia fazer isso. Aí eles pedem desculpa, tal, né? O Simão pede desculpa para ele por ter tentado denunciar ele, e ele fala: Não, não tem problema, você não sabia, tal. Eu já tive preconceito uma vez, achando que meu pai era um mago, e denunciei ele, ele morreu. Então eu te entendo e te perdoo. Então eles aparentemente ficaram numa boa, né? Aparentemente. Ele voltando, foi para o engenho novo, que ele tinha que organizar, mas quem organizava e administrava os engenhos, toda a produção, todo o funcionamento, era a Ruth, filha de João de Minas. Então, até ele chamava ela de Princesa Ruth, né? E todo mundo ficava imaginando ela como uma negra com aquela coroa brilhante, cheia de diamante, que devia ser amante do patrão, porque assim não era possível uma mulher negra ter tanto poder, né? Sem ser amante do patrão. Então, não entendiam a relação dela, né? Então, chegou nesse engenho novo, pediu para Ruth: Ruth, queime todos os troncos de suplício, né? Tudo que eu fiz no outro engenho, você vai fazer aqui também. Reúne todos, vê quem quer ficar, explica quais são as regras, o que que acontece, que eles vão ter a liberdade de culto deles, que eles não vão mais apanhar, e que eles vão trabalhar para poder produzir e comer, né? Ter toda aquela a vida familiar que eles poderiam ter. E aí foi visitar novamente o João de Mina. Só que daí João de Mina fala assim para ele: Meu filho, você venceu, mas deixou a cobra viva. Ela vai picá-lo um dia e vai prejudicá-lo. E eu não vou estar mais aqui para ajudar. Então você vai procurar o velho Jorge. Ele poderá te ajudar nesse tempo. Lembra do outro preto velho, que é o Jorge? Aí nesse dia, eles ficam no engenho de João de Minas e eles participam de um culto junto com os negros que vinham. Na verdade, gente, ele descreve até no livro ele descreve as incorporações, como que mudavam as feições, né, conforme os toques dos tambores. E na verdade, isso já é uma descrição dos lá dos primeiros cultos africanos trazidos para o Brasil, tá? Os cultos de nação. Só uma informação que existe tanta desinformação, confusão entre Umbanda e Candomblé. Gente, são religiões diferentes. Mas não só isso. O Candomblé, isso estou no curso de sacerdócio agora, eu vou me formar, viu? Eu estou estudando. Não basta, o vô já me coroou, já me autorizou, mas eu gosto de papel. E por quê? Porque eu gosto de estudar. Então, nunca vou parar, né? Então, até para ter uma preparação mais adequada mesmo, histórica, tudo, estou fazendo um curso de sacerdócio com uma pessoa confiável, né? Então, no curso, ele me trouxe uma informação que eu achei muito bacana. E é uma coisa que eu nunca tinha visto, assim, dessa forma. Ele falou: Mas como é que esse povo fica brigando por causa de candomblé, que no candomblé tem tal orixá e na Umbanda o outro orixá e não sei o quê, não sei o quê. Ele falou: Não, gente. Os cultos trazidos da África, nas regiões da África, não eram cultuados todos os orixás. Nunca foi assim.
O candomblé, na verdade, ele já é algo misturado. O candomblé, como a gente tem no Brasil, em suas várias vertentes, ele já é algo brasileiro. Na África não é assim. Vocês acham que o candomblé na África é desse jeito que tem aqui? Mas nem de longe. Por quê? Porque cada região da África cultuava dois ou três orixás no máximo. Então, você não tinha uma região da África em que eram cultuados todos os orixás. Tanto que a gente tem as histórias, isso tem registro histórico, tem a terra de Xangô. Então, tinha a terra, Xangô foi considerado um orixá vivo, é um rei que viveu entre os homens e teve os seus descendentes. Então, hoje na terra pisam filhos descendentes da linhagem sanguínea de Xangô. Isso de acordo com a cultura africana. Estou falando porque para eles era um orixá vivo. Aquele determinado dirigente, aquele governante, ele representava tão fortemente Xangô que ele foi associado com a figura do orixá. E um dia a avó falou para uma filha, falou, filha, você tem uma ancestralidade tão forte, tão bonita, que se você quiser, você fala a língua de Xangô. Eu nem sabia que existia isso. Mas a avó tira umas coisas assim, gente, que eu falo, ai meu Deus, de onde que ela tirou isso? E ela falou, não, você tem conhecimento ancestral, inclusive para falar a língua de Xangô, que é uma língua própria. Eu falei, minha mãe de Deus. E aí no curso também, ele falou, ó, então tinha terra de Ogum, então tinha algumas regiões que cultuavam lá dois, três orixás. Quando isso veio, só que esses negros vieram para o Brasil todos separados. Então, o que que aconteceu? E misturava, eles faziam questão, inclusive, de separar das suas famílias ou das suas localidades de origem, justamente para eles não se entenderem. Então, cada um falava um dialeto, né? E eles não conseguiam se entender e se amotinar para se virar contra os feitores, contra os senhores de escravos. Entende? Então, quando eles eram reunidos em uma determinada localidade aqui, então vamos pegar esse engenho, por exemplo, do João Tim, como tantos outros. Então, não, na minha tribo a gente cultuava Xangô e Yansan. Aí o outro cultuava Ogum e cultuava Nanã. Né? Então, eles foram trazendo e uniram aqui num culto único aos orixás, né? O que muito depois, com suas modificações, com suas adaptações, foi acabando virando os cultos de nação do candomblé, em suas várias vertentes também. Existem várias nações do candomblé. Então, é uma coisa muito bacana de se ver. Então, esse culto que ele participou aqui já era um culto que reunia vários orixás, porque existiam pessoas ali de várias localidades diferentes da África e que foram trazidos para cá depois de escravizados. Entende? É muito bacana isso. E a Umbanda, não tem nada, a Umbanda só tem a ideia de orixá, né? Nós não temos o mesmo conceito de orixá que o candomblé. Então, no candomblé, eles incorporam orixás, as divindades. É uma outra forma de ver. Então, aquele orixá, inclusive, usa uma, uma cortininha de miçangas, né? Geralmente, que se chama bori, que é para tapar os olhos. Por quê? A ninguém é permitido olhar nos olhos da divindade, porque quem está ali é a divindade em pessoa. Isso para os cultos de nação. Nós não vemos assim. Nós não temos incorporação de orixá. Então, nós incorporamos falangeiros, trabalhadores que atuam na linha vibracional daquele determinado orixá. Então, para nós, o orixá é uma energia, uma vibração, é uma qualidade de Deus, uma das manifestações, uma das formas de manifestação de Deus. Então, é impossível, segundo a concepção da maioria das linhas de Umbanda, das formas de Umbanda, é impossível incorporar o orixá. Por quê? Porque o orixá é uma energia que sai diretamente de Deus. Nós não temos capacidade
corpórea para suportar receber essa divindade, tá? Então, nós recebemos o quê? Falangeiros, que são espíritos, né? Em hierarquias das mais variadas, muitos deles de hierarquia muito elevada, que vêm atuar de acordo com aquela força. Então, nós não recebemos o orixá Xangô, nós recebemos falangeiros de Xangô, caboclos de Xangô, que vêm atuar na linha da justiça, que vem atuar na vibração da lei, do equilíbrio, da retidão, com o elemento fogo, tudo que é de fogo, Xangô é do orixá do fogo, fogo, né? Então, nós recebemos esses falangeiros. Então, olha como que são as construções. E o povo fica perdendo tempo, a gente brigando um tanto, sabe? Eu te juro que eu não entendo. Assim, se a gente quiser brigar por causa das diferenças, a gente vai continuar brigando e não vai chegar a lugar nenhum. Se quiser crescer, você observa as diferenças, filtra, assimila, né? Aprende aquilo que é do outro e adapta para a tua vida, porque sempre serve. O conhecimento do outro sempre serve para a gente, tá? Então, ele participou e ele gosta muito dos toques de tambor, dessas cerimônias africanas que ele participa lá com João de Minas. E tem outros 13 iniciados, outros 13 sacerdotes, entre ele e o velho Jorge. Então, todos eles são pais de santo, babalorixás. Eles são iniciados no orixá, né? Que é uma outra coisa diferente na tradição africana também. Então, a pessoa, ela é iniciada no orixá, e ela é iniciada desde pequeno, tá? Pouca idade, 6, 7 anos, a pessoa já era iniciada naquele determinado orixá, tá? Não é como não, então a gente não tem uma iniciação, tem esse negócio de ficar, ai, porque eu tenho que iniciar em tal orixá, que eu tenho que dar para a cabeça, minha cabeça precisa comer. Ai, gente, isso é tudo de candomblé, pelo amor de Deus, não banda, não tem nada disso. Não pode? Pode. Você tem algumas casas que tem uma grande influência do candomblé. E aí você tem filhos de santo que faz deitada pro orixá tal, entende? Mas isso, via de regra, nós não temos, principalmente na Umbanda mais tradicional, a gente não tem deitada para o santo. A única deitada que a gente tem na Umbanda tradicional é a camarim, que é a preparação de sacerdote, só. Não existe outra deitada para orixá, entende? Então, isso é coisa do candomblé, ou de terreiros, que é de umbandomblé, ou de terreiros que têm uma influência muito grande do candomblé, ou de outras é, ou que têm origem no culto de nação, entende? Então, dito isso, voltamos lá para a história. O pescador voltou, ficou lá com João de Minas um tempo, e voltou para a aldeia, né? Ver Sara, seus filhos, seus amigos, né? Que ele estava super feliz e ele amava, era o lugar favorito dele na vida, era a aldeia, né? E agora com a Sara lá para, querendo ou não, preencher o vazio que deixou a raiz de lua na vida dele, né? Então ele ficou lá, gostava dali, ele entendia aquilo como sua morada natural. Se ele pudesse, ele ficaria ali para sempre. Mas quando ele viu que as crianças já podiam ser transportadas, começou a preparar sua viagem para a capital. Iria morar na capital. Por quê? Por causa das crianças e por causa de Sara. Mesmo eles gostando muito, Sara e as crianças gostando muito da aldeia, ele queria preparar, estudar as crianças, né? E além disso, ele tinha todos os negócios que ele tinha que gerenciar, ele tinha muita gente para cuidar, na verdade. Ele era responsável por muitas pessoas. Todas essas pessoas que ele foi fazendo negócio no meio do caminho, que são diversos, são pessoas que ele se tornou responsável por elas, inclusive financeiramente, né? Então tudo dependia dele. Então teve uma despedida com os índios muito triste, muito longa. Ele gostava, todos eram seus amigos, né? E ele disse pro cacique, ele falou, olha, no tempo certo você terá seu guerreiro cobra coral. Isso eu sinto só de olhar para ele, é um guerreiro nato.
E o pescador ficou em silêncio, lembrou de Raiz de Lua, ficou triste, sentia saudades dela ainda, né? Ele fala, mesmo com os filhos e com Sara, ainda falta algo na minha vida, né? E ele começou a ficar entristecido. Mas o pajé olhou para ele e falou: Não fica triste, meu filho, porque já tem outra pérola a caminho. Cada vez que fala que tem uma pérola a caminho, aquela Sara já estava grávida, né, do seu primeiro filho com ele, né? Então, aí a tristeza já foi amenizada por essa notícia e eles partiram, né? O sol da manhã acompanhou eles até o Arraial do Padre e lá ele se despediu do pescador. Quando o amigo, o sol da manhã, partiu, esse ele sentiu, ele ficou por um longo tempo a observá-lo. Era a pessoa mais leal que conhecera em toda a sua vida. Sentiria sua falta, estava acostumado com ele ao seu lado. Era o irmão inseparável, era sol da manhã. Mas quando eles chegavam na casa nova do engenho, né, lembra que ele comprou uma casa toda bonita, nova, do cara que foi lá, do cara que estava falido? O quarto de Sara e das crianças, todos os quartos, era muito bonito, né? Sara ficou impressionada com a riqueza, a beleza da residência. Aí ela falou: Nossa, mas eu não sabia que você era tão rico. Aí ele falou: Olha, Sara, vou te contar, eu sou o homem mais rico da capitania. Ela falou: O que mais você está me escondendo? Ele fala: Também sou conselheiro do governador. E ele conta para ela de todas as riquezas que ele tinha achado para deixar ela a par, né, de todo o dinheiro, os negócios que ele tinha, né? Então ela fica muito feliz. Ela fala: Nossa, quem diria? Sara, filha do velho judeu Moisés, esposa do conselheiro José Macedo, maior proprietário de terras e o mais rico de toda a capitania. Então, assim, era uma coisa inusitada para um judeu, imagina, uma mulher judia casar, né, com ele, um ex-padre. Então, no dia seguinte, que ele levou Sara para casa do pai dela, e aí, quando chegou lá, ele contou da gravidez. O pai dela fica. O pai dela, na verdade, gostava dele, gostava muito, confiava, era sócio dele. Então, nossa, o pai da Sara não podia estar mais feliz, estava muito feliz. Agradece o neto, e o casamento e tudo. Nossa, ele estava maravilhado. E o irmão traidor partiu, sumiu para Gênova, voltou para a Europa, né? Deu uma desculpa qualquer e sumiu, foi para lá, tá? O tempo passa, até que um dia chegou um negro no engenho antigo com uma mensagem de Ruth para o pescador. Aí volta o tempo das lágrimas. O velho João de Minas estava doente e ele já sabia que o amigo ia morrer. E isso deixava ele mais aflito ainda. Ele sai correndo e vai, ele chega a tempo de se despedir de João de Minas. E João de Minas falou: Ó, agora, a partir de agora, o velho Jorge que vai me substituir, é ele que vai organizar os cultos aos orixás aqui no engenho. Né? E se despede, agradece, os dois ficam, né, muito tocados. E, e ele chora muito, fica muito triste. Ruth, a filha dele, também fica muito desconsolada, muito triste, né? Então, ele decidiu, com toda essa tristeza, levar Ruth para uma viagem com ele, né, para distrair um pouco, e levou Ruth para a aldeia, para visitar a aldeia. Quando ele chegou na aldeia, outro choque. O pajé Anhanguara, lembra que era o que ensinou para ele os segredos do fogo, que era o pajé da tribo, também estava mal e também ele chegou a tempo para se despedir do pajé antes dele morrer. Aí ele fala: Olha o que que o pajé fala para ele. É hora de partir, filho. O pajé negro já foi. E agora eu vou me juntar a ele nos campos eternos. Você viu como esses dois, gente, eles eram tão ligados, mesmo sem se conhecer a princípio, estando longe um do outro, o que um sabia, o outro sabia. Então tinha João de Mina entre os negros, no engenho, e o pajé Anguara entre os índios. Olha lá, caboclos e pretos velhos. Olha só de onde veio isso, né? São os dois, e os dois sabiam tudo. Os dois chegavam lá, quando chegava com a notícia, eles já sabiam, já estavam esperando, já sentadinho esperando chegar, né? Então ele
se despede, ele falou, ó, Sol da Manhã já é um grande pajé, não precisa mais de mim, e deixa então o Sol da Manhã no lugar dele, né? Eu só estava esperando a sua chegada para poder partir. Agora vou me juntar a raios de lua. Eu a vi em sonho, ela está muito bonita e feliz. Mandou-lhe um recado, pajé branco. Ela disse: eu olho de onde estou. Sou feliz porque você e Sara são felizes. Então ela, inclusive, dá um recado, né, para o pajé antes dele morrer para que ele transmitisse a ele. E enterrou mais um grande amigo, né? Então ele perdeu os dois assim em prazo de pouco tempo. E depois das cerimônias fúnebres, o pescador voltou com Ruth, né? Foram dias muito amargos e ele partiu daí para a capital. Então, cada vez que ele fala assim, cada vez que ele saía de lá, morria uma parte dele também, né? Isso somente os grandes amigos sentem. Mas logo nasceu o primeiro filho de Sara e isso serviu para reanimar um pouco o pescador. Os anos foram passando e a vida corria bem na casa. Os filhos de Raio de Lua já estavam crescidos e Sara dera à luz a 4 filhos, as 4 pérolas da segunda sereia, pensou o pescador. Era uma casa muito animada. Imagina, 7 crianças, 3 de raios de lua e 4 da Sara, né? A correr e brincar. Quando chegou de volta da Europa, o irmão de Sara, Simão. Aí, gente, quando esse homem voltou da Europa, o destino novamente muda. Logo começaram a aparecer doenças na casa, a felicidade começou a sumir, ora um filho ficava doente, ora outro, e o pescador já não sabia mais o que fazer para cortar aquela onda de doenças. Notou que sua estrela estava perdendo o brilho. Quando Sara sofreu um acidente e ficou paralisada. Aí o pescador lembrou-se das palavras de Velho de Mina. Lembra, João de Mina? A cobra ainda vai picá-lo. Os filhos doentes, a esposa paralítica. Simão tinha voltado para destruir a sua vida. O que era um lar feliz, agora era só tristeza e lágrimas. Então, o que que acontece? Simão estava feliz de ver tudo aquilo. Então, cada vez que ele via o pescador, ele ouvia os pensamentos de ódio, ouvia suas maldições e lembrou-se que ele tinha nesse momento que pedir ajuda para o velho Jorge. E quando ele vai pedir ajuda para o velho Jorge, ele fala assim: ó, o seu cunhado fez magia contra você. Ele invocou o que há de pior nos infernos para arruinar a sua vida. Você tem de agir rápido. Ele é um instrumento dos anjos negros. Veio para destruí-lo. O ódio que ele sente por você não o deixa ver que vai matar a si próprio. Aí ele fala, o velho Jorge fala, você tem o ar, o fogo e a água. Você precisa da terra, que é o quarto elemento, para destruir os demônios que ele invocou. E se quiser, eu te dou a chave da terra. E aí, o que que ele faz? Lembra lá da cerimônia, como que é conhecer e aprender e vencer os espíritos da terra em sonho, Campo Santo, todos os mesmos processos do outro. Ele vai, aprende e domina também os espíritos da terra, que era o último elemento que estava faltando. Com isso, ele consegue, dominando todos os elementos, ele consegue vencer a magia feita pelo cunhado, né? Então, ele conhecia todo o mistério e ele falou: ó, agora que você acordou e domina o mistério da terra, saiba que o seu sogro morreu hoje às 4 horas da tarde, vítima do próprio filho. Então, o próprio Simão matou o próprio pai de tão cego de ódio que ele estava em toda essa situação. Olha que confusão. Ele fala: você tem que agir agora, já que seu inimigo esqueceu por um instante e está com a guarda aberta. É hora de começar. E aí ele invocou todos os elementos e ele foi derrotando um a um os anjos negros do mago Simão, que Simão era mago também, não se esqueça, que ele era um religioso estudado, né? Então ele foi derrotando um a um. Processo lento, ele descreve no livro, eu não vou me estender aqui, tá? E aí ele só fala assim dos gritos de pavor que ouvia ao redor.
que eram dos seres infernais que estavam sendo destruídos. Após algum tempo, eles foram se acalmando. Tudo havia terminado, já não havia mais magia sobre a sua casa. E ele pede para queimar algumas ervas, fazer alguns banhos e as doenças das crianças iam se curar, né? E aí ele fala, o velho Jorge fala, o culpado vai sofrer um choque terrível e na certa morrerá de forma horrível. A cobra deu a sua última picada. Aí ele fala, obrigado, velho Jorge, agradece, né? Ele fala, mas foi ele que invocou os anjos negros, não foi? Então, que eles o levem também da forma que achar melhor. Não interfira, senão você irá também. O que o velho Jorge fala, na verdade? Está dizendo para ele assim, ó, foi ele que invocou, agora eles vão voltar para ele cobrar. Por quê? Já vou chegar lá. Alguns dias depois, Simão foi encontrado morto. Ninguém soube explicar sua morte, mas seu corpo havia sido todo rasgado por unhas descomunais. O pescador sabia que deveria ser algum demônio que voltou para se vingar do homem que o invocara. Eles gostam de fazer com que os outros sofram, divertem-se com isso, mas, ao serem castigados, voltam-se contra quem os invocou. Foi o que aconteceu com Simão. Ciúme e ódio tornaram cego. Ele se esqueceu de Deus, de tudo e de todos, né? E aí ele se lascou, né? Falar bem resumindo, eu vou dar uma pausa aqui, porque, gente, isso é muito importante e eu vou associar com um conhecimento que a avó deu sábado para mim, que foi assim muito, muito esclarecedor. Vocês estão vendo aqui que ele descreve uma pessoa que invoca demônios, ele chama de demônios, espíritos trevosos, quiumbas, quimbandeiros, etc. O nome que você quiser dar. Ele invoca forças das trevas para eliminar um desafeto. Adoece as pessoas na casa, acidente, você viu tudo que acontece. Deixou a mulher dele paralítica. E ele faz o quê? Ele derrota esses demônios, esses seres trevosos, né? E daí esses seres trevosos se voltam contra Simão e o matam. E o velho explica o porquê ainda. Eles não gostam de ser castigados. Agora, vocês imaginam, gente, quando alguém que manda uma magia, por exemplo, para a nossa tenda ou para qualquer outro lugar de luz, de caridade, de trabalho sério, honesto, tá? Manda uma demanda para esse lugar. Chega lá, toma-lhe cascudo. Toma-lhe cascudo. Ele falou, não, você falou para eu derrotar aquela casa, mas eu cheguei lá, levei uma guascada, levei uma surra, né? Eles se voltam contra a pessoa, ó, quem que você mandou eu destruir, seu, né? E muitas vezes eles se voltam contra quem invocou. E sábado, sábado não, mas muitos outros, muitas oportunidades, a gente ouve ou vê algumas entidades falando que está mandando de volta demanda. Vocês já viram isso? E aí, por muito tempo, gente, eu vou ser sincera com vocês, isso sempre me deixou assim com. Eu confio. Eu confio no que eles fazem. Se eles estão mandando de volta é porque é preciso. Mas é preciso, eu confio neles, mas não encaixava com o meu conhecimento que eu tinha de lei divina, de lei de caridade, de luz. Vocês entendem isso? Porque na minha cabeça, e eu já vi alguns pais de santo gratiluz e etc., desse, não, porque a gente nunca, a Umbanda não manda de volta. Nós não fazemos isso. Quem faz isso é do mal. Sabe assim, aquelas conversas. Às vezes com palavra bem bonitinha, mas o sentido é esse. E eu ficava pensando, eu falei assim, é estranho mandar de volta, né? Nossa entidade não tem. Imagina a vozinha, o vô mandando de volta feitiço, demanda para os outros. Isso não dá uma ideia de vingança? Era o que eu pensava, mas eu procurava não julgar, ainda mais os nossos guias, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu procurava não julgar e pedia, ó, um dia eu vou conseguir compreender, talvez,
o porquê disso. E como sábado o pau caiu a folha, né, literalmente, como o negócio fechou, a avó veio e ela falou: filha, hoje você senta aqui, você vai escutar tudo que eu vou falar. E eu escutei. Ela fala, pá, 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 pá. Ela falou: vou te explicar o porquê que tem que mandar demanda de volta às vezes. Ela falou: se entra um bêbado em uma escola, você deixa ele lá? Não. Você manda ele de volta para o lugar onde ele precisa, onde ele conseguirá ser tratado. Se tem um drogado, um viciado dentro de uma escola, você deixa ele lá? Não. Você manda ele de volta para o local apropriado onde ele precisa ser tratado. Com a demanda é a mesma coisa. Quando a casa recebe demanda, os médios recebem demanda, como ali não é o lugar, é mandado de volta para o local onde eles vão ser tratados. Porque a gente sabe, né, que nem sempre o tratamento é agradável, às vezes o tratamento é justamente, a gente já falei sobre o que esgota o espírito. Às vezes é com muito sofrimento, mas é o local que eles precisam para ser tratados. Então, gente, quando a avó falou isso, encaixou que nem uma luva. Eu falei assim, nossa senhora, não sei se era eu que não tinha entendido, porque eu nunca tinha visto. Todo mundo fala que não pode mandar demanda de volta. Ou aqueles que mandam, ou fingem que não mandam, ou não, tem que mandar de volta mesmo, porque tudo tem limite. A gente chega uma hora que a gente não pode ter paciência. Então dá uma impressão de que assim, você chega num limite e depois você tem que se vingar. Não, e não é. Gente, mandar demanda de volta, quando manda de volta, e tem vários mecanismos para isso, né? Com várias linhas, tem muita linha que manda de volta. Não é só a esquerda, não. Na verdade, todos eles, quase todos eles fazem, né? Então, foi explicado, a avó me explicou de uma forma que ficou assim muito claro para mim. Então, não tem vingança, não tem raiva, não tem ódio, não tem falta de caridade, é só mandar de volta para o local apropriado, entende? Inclusive, às vezes, quem está mandando precisa da educação daqueles mesmos que ele enviou. Como é exatamente o que aconteceu aqui no livro. Os espíritos trevosos que Simão enviou para prejudicar o pescador, depois de derrotados por ele, voltaram para educar Simão. Entende? Então, é assim. Isso é muito comum, porque esses espíritos que fazem esse tipo de coisa, eles não gostam de sofrer, gente. Ninguém quer, eles querem receber. Eles estão recebendo alguma coisa, né? Então, eles são contratados para fazer isso. Entende? Então, eles têm um contrato. Agora, você imagina, você contrata uma pessoa para ir lá, vamos supor, você contrata, vou contratar um cara aí para dar um pau no meu desafeto, para bater. Aí chega lá, o cara que você contratou toma-lhe um cacete, mas vai ficar pé da vida, imagina. Vai falar, você não viu isso, o que era, o que estava acontecendo, leva um cacete, a culpa é sua. Blá, blá, blá. Vocês entendem uma situação como essa? Então, olha, esse mecanismo de mandar de volta, para mim, assim, deu um alívio de saber e de ter, assim, já tinha, eu confiava, mas não conseguia explicar, sabe? Como muitas coisas, a gente demora muitos anos, às vezes, para conseguir cair a ficha, né? Então, quando a vozinha falou, caiu a ficha, e eu falei, compreendido, vó. Tô positivo e operante. Tô aqui, ó. Com o vô é a mesma coisa. Ai, gente, eu tô no livro, ai, gente. Vocês acham que, assim, as coisas, quando a gente tá com alguma influência, é o sintoma mais clássico da irritação, gente. Eu falo para vocês, aprendam a se conhecer. Eu tava salpicando sábado, assim, se eu já sou nervosa, sábado eu tava... Aí, pum, quebra, faz, ajuda, o vozinho foi lá, não vou nem precisar falar nada. Na segunda, domingo ele estava recuperando. Quando foi na segunda-feira, eu acordei cantando Let it go, let it go. Por quê? Porque esse é o meu normal, entende? Quando você não está com influência negativa, você tem os seus problemas, as suas coisas, mas aquilo não fica assim, ó, sabe, na cabeça.
Toda vez que você está assim, tá demais, você pode ter certeza. Senta, relaxa, acende uma vela, procura rondar. Por que que é só tranca-roupa faz a ronda? E você não tem capacidade para isso, não, meu amigo, meu filho de fé? É para isso que vocês estão estudando, meu povo. Vocês não sabem fazer a ronda? Faz a ronda em vocês. Faz a ronda. Ó, então tá lá dizendo que não, não sei. Senta, relaxa, para, para o pensamento. Para assim, por um segundo pelo menos. Fala, não vou pensar em razões do porquê eu estou assim. Que essas são minhas, tá? As razões são sempre nossas. Mas por que que tá desse jeito? Tá tanto assim, me incomodando? Você faz uma varredura como se você estivesse passando um scanner, assim, ó, uma varredura mental. Ó, tem motivo para eu estar tão irritada desse jeito, com esse pensamento tão pessimista, tão, assim, às vezes depressivo, às vezes de raiva? Tem motivo para tanto? Faz uma varredura sincera com você. Aí é a parte do conhecer-te a ti mesmo. Aí você se enxerga. Estou falando o que eu faço comigo. Eu me enxergo. Poxa, mas eu já passei por situações parecidas. Por exemplo, falta de dinheiro. Eu já passei por situações de falta de dinheiro, mas eu não estava tão desesperançosa assim. Tem caroço nesse angu, você já sabe. Ou então fala assim, né? Tô me sentindo solitária, tô sem namorada, então tô depressiva, eu vou morrer, não presto pra nada. Fala, poxa, mas eu já passei por situações assim. E eu não tenho motivo para ficar tão desesperada desse jeito. Tem caroço aí nesse angu. Você entendeu? Você vai consciência. Aí você precisa se relaxar. E não é relaxar de ficar calmo, tá, gente? Porque você tá nervoso, você tá nervoso. Mas você para o pensamento e fala: tem motivo para tudo isso? Ou tem alguma coisa além? Então, aí você fala: acho que é demais. Quando é demais, você fala: acho que é demais. Então, aí você chama tudo santo, gente. É para isso que é nessa hora que a gente precisa. E eles atendem, você está precisando. Mas não é assim, junto e faz exigências e tem que ser na hora. Você vai, firma a sua vela, queima o seu incenso, as suas ervinhas, você faz as suas mandingas, deixa uma água, se for preciso, deixa uma água do lado da vela. A hora que a vela terminar de queimar, você toma aquela água, tá? Muitas vezes aquela água já tem algo que você precisa ali para o teu físico, tá? Então você observa, olha, vai procurando se acalmar. Não adianta falar que você vai conseguir rezar na hora. Às vezes você não consegue rezar, você está pé da vida, você não consegue rezar. Então vai, calma, pede para o seu guia, pede para o seu mentor, se souber o nome, chama, vozinha, vozinho, o baiano, você chama cigano, você vai chamando quem você tiver mais afinidade naquele momento. E eu chamo o vô assim, vô, pelo amor de Deus, me ilumina aqui que o negócio tá feio, vozinho do céu. Eu chamo o vô. Ué, não é ele que cuida da sua cabeça? Não é ele que é seu dirigente? Você não entregou? Para que você bate a cabeça para ele todo sábado? Que ele é o responsável pelo seu ori. Então, quando você realmente precisa, tá nessa situação que você percebeu que tem essa influência, vozinho, me ajuda. O médium mais experiente vai conseguir fazer isso com mais facilidade, conforme o tempo vai passando. Eu conseguia fazer isso antes? Não. Eu estava desse jeito, pelo amor de Deus, eu corria no terreiro que eu falava, esse eu fiquei assim, gente, por sei lá, muitos meses, mais de anos, sabe? Nessa dependência de um guia de alguém e para tirar. E depois você vai aprendendo, aí sim, a trabalhar com os seus guias. Gente, isso que é aprender a trabalhar com o seu guia. Não é fazer bonito para os outros. O teu guia tem que ajudar você, mais do que todo mundo. Entende? Então, minha vozinha, meu vozinho, meu baiano, minha criança, você chama o guia, aquele guia que você tem mais afinidade, às vezes, ou que você está sentindo que pode te ajudar melhor naquele momento.
Você chama ele, acende a vela, você concentra nele ali, pede para retirar o que for preciso retirar, né? E vem e chama, vou também, vou, não estou conseguindo tirar sozinha, tem um negócio aqui comigo que tá. E espera, calma, serena ali. Espera a vela queimar, espera, dê tempo ao tempo, né? Eu chamo a avó demais. Não, e a gente, mas ó, isso é normal, tá? Não tô falando isso, porque assim, isso é um processo, isso que é um processo de desenvolvimento mediúnico, entende? É você conseguir, gente, eu demorei anos, vocês não ficam achando, né? E isso, a avó fala, chama eu lá que eu vou. E a avó falou isso pra mim. Sabe por que eu falo isso pra vocês? Que a avó falou isso pra mim, que ela falou, ó, você não fica me chamando à toa, hein? Com essa paparicada aí. Coisa fútil, besteira. Ela falou, mas quando você precisar de verdade, você me grita que eu sou a primeira a chegar. E realmente, gente, quando a boca esquenta, eu chamo ela. Vó, eu nem chamo, eu chamo, vó, que é o desespero bate, você chama. Então, isso é desenvolvimento. Só que isso, assim, com muitos anos, depois de muitas vezes, ela vinha e falava, e repetia, repetia, falava de novo, e repetia, falava de novo. Aí, depois de um tempo, você vai se equilibrando com a mediunidade, você vai percebendo com mais facilidade, você não deixa essas coisas crescerem tanto, entende? E aí você chama. E aí eu percebi. E quando realmente, às vezes que eu precisava, eu chamava e ela vinha. Vinha incorporar? Não, gente, pelo amor de Deus. Não é sempre incorporação. O teu guia não precisa incorporar você o tempo inteiro. Até para não incorporar fora do terreiro. Você acende a vela, você pensa na avó, vou conversar comigo. Sem incorporar. Entende? Então ela vinha e eu conseguia escutar a vozinha dela. Tá, 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 tá. Entende? Então, o Gustavo faz isso direto com o vô. Quando ele precisa, ele chama o vô e ele conversa com o vô. Muito, entende? Então, o vô cansou de pedir coisa que eu nem sabia. Pediu para o Gustavo. Gustavo vem me dar para Tó. Falei, que foi isso? Ele, o vô que pediu. Falei, que vô pediu o que ele? Não, pode levar que vai usar. Aí chegava no terreiro, o vô falou, ainda dá, tem um filho que me ouve. Por quê? Porque o Gustavo estava ligado com ele, entende? Então, essas coisas a gente faz para se proteger. Nem tudo, gente, tem que, olha, vocês têm que parar com essa mania. Alguma coisa ou outra, algum trabalho é necessário. O próprio vô, quando tem que fazer alguma coisa diferente, ele orienta. Ah, tem que fazer um trabalho na cachoeira, tem que fazer um trabalho no cemitério, né? Tem que fazer um trabalho nas matas. O vô orienta quando é necessário. Ou quando precisa, risca o ponto que precisa para fazer isso, fazer. Isso vai ser esporádico, entende? Então, mas o arroz com feijão é a gente que tem que fazer, entende? Então, a gente que tem que ir se policiando para essas situações, porque ninguém está livre disso. Isso eu garanto para vocês. Nem eu, nem o Gisuel e nem ninguém. Não existe isso de eu tenho os guias mais poderosos, eu sou o fofofão e ninguém, nada me pega. Não, gente, todo mundo tem e vai pegar uma hora ou outra. Mas a intensidade que isso alcança vai depender primeiro do teu caráter, da tua retidão moral, porque quem deve teme. Quem tem rabo preso, eu falei assim para uma filha, falei, quem tem rabo preso tem que ter muito cuidado para os outros não pisar. Então, qual o cuidado que a gente tem que deixar na vida? Meu pai me ensinou isso desde pequeno. Você não deixa rabo para trás, porque senão os outros te prendem o rabo na porta mesmo. O que que é deixar rabo? Você vai fazendo as coisas erradas, cada coisa errada que você faz, cada falcatrua, é um rabo que você deixa. Aí, meu filho, na hora que você está lá na frente, alguém pisa no teu rabo ali, que é aquela coisa errada que você fez lá no passado, e aí você se lascou, que a pessoa te segura. Entende? Então, retidão moral. Retidão moral. No máximo, a gente não é perfeito. A gente dá, mas assim, procura. Lembra que eu falo que procurar manter uma linha mediana boa? Não precisa ser lá angelical, mas também não vai ser aqui, ó, lascado, né? Então, procura manter, porque aí os feitiços, as demandas, tranqueiradas vão ser infinitamente menores e mais difíceis de te encontrar. Bom?
Espero ter ajudado, tá? Mantenho a boca fechada, né? Eu vou falando os conselhos, mas tudo isso é para que vocês fiquem bem, para evitar confusão. Não é conselho de maldade. Tudo isso, gente, eu falo com conselho de mãe mesmo, tá? Eu sou meio a mãe do Cris, sou, sabe do feriado, do seriado lá, todo mundo odeia o Cris? Eu sou totalmente a mãe do Cris, mas eu sou uma mãe diligente, eu sou uma mãe que cuida dos filhos mesmo, tá? Então, sempre essas recomendações são para que vocês fiquem melhores, cada vez melhor. Bom, até semana que vem. Fiquem todos com Deus, leiam o livro, pensem no que a gente falou, aprendam aí, ó, passar esse scanner aí para ver se não tá, e não fiquem em neura também o tempo inteiro. Ai, meu Deus, será que eu tô com alguma coisa? Ai, meu Deus, tô triste, acho que eu tô com espírito. Não, gente, não é assim, a gente também fica triste, né? Pare com essas neuroses também, senão a gente fica é, o fanático religioso, tá bom? Então, fiquem com Deus e até semana que vem. Bom, gente, para o nosso